Fala meus amigos, tudo bem? Vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Essa é uma frase clichê minha aqui, né? Muito importante, mas tem coisas que são muito importantes, beleza? Bom, o que a gente vai falar? Bom, a gente vai falar de quanto tempo você deve falar para o seu cliente que você deve ficar com o carro aqui. Quanto tempo você fala para o seu cliente que você vai gastar para fazer um serviço. Isso é uma coisa muito importante que você tem que se atentar para você conseguir entregar um carro no prazo, beleza? E se você já gostou do tema, ó, não se esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo, beleza? Porque o seu feedback é muito importante para mim e também para o algoritmo do YouTube ver que esse vídeo está sendo relevante, beleza? Bom, se você ainda não me conhece, o meu nome é João Marcelo e eu trabalho com estética automotiva aqui em Presidente Prudente, São Paulo. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito disso. Peguei um serviço, quanto tempo eu vou falar para o cliente que eu vou ficar com o carro aqui, se eu devo falar o tempo certinho ou se eu coloco uma margem de erro para mais. Isso são coisas muito importantes que você tem que se atentar para você entregar no prazo o carro e a pessoa não reclamar com você que você está demorando para entregar o serviço, beleza? Bom, começando aí então o assunto. Isso é uma coisa muito importante, é você se atentar no tempo que você tem de operação para fazer um serviço. Eu, normalmente, aqui o que eu faço? Vou dar a dica aí logo no início. Eu sempre coloco um tempo a mais do que o recomendado. Aqui, como a gente já está no ramo há algum tempinho, eu já sei mais ou menos o tempo que eu vou gastar em um serviço. Então, por exemplo, peguei uma moto para desmontar completa. Sei lá, uma GS 1200 e ela é uma moto grande da BMW e ela dá bastante trabalho. Quanto tempo eu coloco aqui? Bom, vamos supor que eu vou gastar 2 dias nessa moto. Vou gastar mais ou menos aí umas 16 horas de trabalho, 2 dias de serviço. Normalmente, quando eu peço 2 dias de serviço, normalmente eu vou entregar esse carro ou essa moto, né? Pelo menos deixar uma margem de erro boa aí de pelo menos um dia. E por que eu deixo um dia de margem de erro aí? Pode acontecer, sei lá, a moto tá aqui, começou, sei lá, chover e eu não consigo terminar a moto. Acabou a energia, eu não consigo terminar a moto. Então, por isso que é muito importante você colocar uma margem, uma hora, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia a mais dessa margem de erro. Porque se acontece alguma coisa, você não vai conseguir entregar no prazo que você combinou com o cliente. E cá entre nós, é muito ruim quando você leva o carro em algum lugar ou a moto e a pessoa fala, não, até a hora do almoço está pronto. Aí você às vezes já programou o seu dia e na hora do almoço não está pronto. Aí você já desregula todo o seu dia. E com a pessoa que você está fazendo o serviço é a mesma coisa. Sempre deixa uma margem de erro para frente. Se acontecer algum imprevisto, aqui já aconteceu, por exemplo, de manhãzinha o sol está estralando. Chegou meio-dia, choveu, acabou a energia só veio voltar no outro dia. A gente aqui ficou praticamente sem energia, não dava para fazer nada. Só que eu falei para o cliente, ó, esse serviço aqui a gente gasta 2 dias, só que normalmente a gente gasta um dia e tem essa margem de erro. No outro dia, de manhãzinha, acordei um pouquinho mais cedo, mas consegui entregar o carro no prazo. Só que se eu não tivesse falado isso, se eu desse o prazo certinho, igual a gente faz o carro aí, então não é muito bacana. Então sempre se atenta a isso. Coloque sempre a mais, mais o tempo que você vai gastar para você ficar dentro dessa margem de erro. Por exemplo, estou aqui com essa estrada, ó, e essa estrada a gente fez todo o detalhamento dela na parte interna. Então, ó, a gente tirou o carpete, tá até sem os bancos, ó. Tiramos o banco, o carpete, detonamos ela aqui no interno. E os bancos dela, eles não secaram. No período que eu falei, só que eu pedi uma margem de erro a mais, eles não secaram. E se eu não tivesse pedido, eu não conseguiria entregar a tempo. Então o banco às vezes poderia mofar, o banco poderia ocasionar mancha. Então, sempre aqui a gente deixa uma margem de erro para a gente conseguir entregar o serviço no tempo certo e no tempo recomendado. E também é bastante legal você fazer isso para você não fazer as coisas na correria. Tem coisas que a gente vai, nossa, eu vou ter que entregar o carro tal dia, tal hora, então você vai naquele aperto. Quando você trabalha com essa margem de erro, você consegue fazer tranquilo. Se às vezes chega um cliente para você atender, você consegue atender o cliente com mais calma, não é aquele jeito afobado que você fica olhando para os lados e querendo sair do cliente, mas é aquela hora que o cliente quer ficar com você ali, conversar, saber mais a respeito do seu serviço. Então, esses são pequenos detalhes que influenciam muito a você entregar um bom serviço também.
porque faz parte de um bom serviço você entregar o combinado com o cliente, e às vezes imprevistos acontecem, intempéries do tempo elas acontecem, então você não tem como prever. Só que você colocando uma margem de erro para você executar o serviço, isso é muito importante, que você vai ver que é um benefício bem bacana você deixar essa margem de erro para você executar o serviço certinho, no tempo certo, com paciência. Se aparecer alguém, falar novamente aí, né? Se aparecer algum cliente, você consegue atender com mais calma. E isso tudo influencia no aspecto ali de você ser organizado com as coisas. Então é muito importante, sempre quando você for fazer um serviço, sempre peça um tempinho a mais para o seu cliente, tudo bem? Então, meu amigo, se você gostou desse conteúdo, deixa aí nos comentários o que você achou, beleza? E se tem algum conteúdo que queira que a gente grava, pode deixar nos comentários, porque vai ser um prazer gravar vídeo para você, tudo bem? Então, meu amigo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!